Olá, famílias da Ecoescola! Estamos aqui nesse último episódio dessa temporada do podcast Ecoar Parentalidade. Dessa vez, nós pensamos num formato um pouquinho diferente. Ao invés de dizer socorro, meu filho, nós estamos trazendo a realidade para nós mães e pais. Então, o episódio dessa vez é socorro. Eu, como mãe, sinto que sou um ET. Sinto que só comigo as coisas não funcionam. Eu tenho medo do julgamento, E eu me sinto muitas vezes perdida. Quem nunca passou por isso e quem não se sente assim, não é? Eu costumo brincar que quem se preocupa muito com a educação dos filhos, quem está bem atenado com essa questão da parentalidade positiva, é quem mais se questiona se está fazendo um bom trabalho ou não. E normalmente são essas pessoas que estão fazendo um trabalho incrível, E não tem jeito. A gente sempre vai se questionar, a gente sempre vai perguntar, mas será que é isso? Será que não é? E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar sobre um encontro de pais que a gente fez aqui recentemente na escola. E que em todos os encontros de pais, tem uma dinâmica, tem um assunto, tem um tema, mas a impressão é que no fechamento todo mundo sai com a mesma conclusão. Não é, Marina? Estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Ai, ufa, que bom que não era só na minha casa que acontecia. Que bom que não era só comigo. Às vezes as pessoas até falam assim, ai não, Aline, eu duvido. Ai, duvido que você fica bravo. Duvido que você perde a paciência. E eu sinto que tem um peso maior ainda, Um medo maior ainda do julgamento, de querer fazer certo e de não errar. Então, o motivo desse último episódio é justamente para a gente relembrar alguns valores, alguns princípios e algumas coisas das quais a gente não abre mão com os nossos filhos, Marina, para você, na sua maternidade, o que você não abre mão em relação à educação que você espera para Maitê? Que seja uma educação respeitosa, sobretudo, O que eu vejo que surge muita dúvida é assim, qual que é o limite entre... Porque a gente fala assim, não, tem aquela educação que é rígida, não pode, e aquela educação de pode tudo. Qual que é o meio disso? E isso que gera muitas dúvidas nas famílias que a gente percebe, porque a gente não quer ser permissivo, mas também a gente não quer ser aquilo, não pode, como era antigamente, não pode, e assim e pronto, acabou. Então, como que a gente chega nesse meio termo, Como que a gente faz uma educação respeitosa para a criança, mas também pensando nas nossas necessidades? E aí que está o dilema. Porque se a gente for parar para pensar, nós nascemos numa época que o que imperava era o autoritarismo, E agora a gente está aprendendo o que não é mais o autoritarismo, Que não precisa ser rígido. E muitas vezes as pessoas confundem, a gente estava conversando sobre isso ontem, Cássia? Assim, uma parentalidade, uma educação tradicional. A educação tradicional, ela é boa, a gente valoriza uma educação tradicional, Então, nós somos tradicionais nos nossos valores, nos nossos princípios, que é diferente da rigidez. Então, o respeito, que é um valor muito tradicional, a ética, a honestidade, a empatia, a humildade, a solidariedade. São valores nossos ainda. São valores nossos, Nós temos isso. Então, não é que a gente está abrindo mão desses valores e desses princípios, pelo contrário. A gente tanto acredita nesses valores que a gente quer construir caminhos e meios para que os nossos filhos desenvolvam isso, E como? Como a gente vai fazer isso? Sendo modelo de respeito, sendo modelo de empatia. Aí a gente entende sobre as fases de desenvolvimento. Então, como eu vou exigir de um cérebro imaturo que ele dê essa resposta se eu sei que não tem condições de dar? Por uma questão neurológica, por uma questão biológica. Então, ser respeitoso entendendo esse processo é isso. É o que eu vou esperar de resposta dessa criança, Mas aí entram os julgamentos, a visão das pessoas. E o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim.
A Cássia traz muito isso, né? Como é difícil estar no papel de educadora, de trabalhar na escola, ter filhos aqui dentro. Como que você lidava com isso? Como que você sempre lidou com esses papéis e a maternidade, Cássia? Eu acho que é justamente os papéis. É a gente entender que você não tem um papel só. Por exemplo, na escola você tem o papel de educador, em casa você é mãe, é filha, né? E assim, não confundir esses papéis e fazer a criança entender a sua posição na escola, certo? Para ela poder ter a mesma oportunidade que os outros, porque senão você trabalhando na mesma escola que o seu filho está, você vai estar limitando a oportunidade deles, que os outros têm de poder ser mais espontâneos até. Mas eu estava vendo você falar no começo dessa angústia da mãe, né? Eu acho que essa mesma conexão que você tenta ter com o seu filho, que você tenta ter com o seu aluno, é a conexão que você tem que tentar ter com você, é tentar entender e ter a segurança que você está fazendo o melhor. Saber o objetivo, o propósito daquilo que você está querendo, entendeu? Então, às vezes, o social te pede alguma postura que não vem de encontro àquilo que você acredita. Então, você tem que ter segurança do que você acredita. Eu acho que é isso que é fazer essa conexão com você, certo? Igual você faz para validar o sentimento do seu filho. Para mim, isso faz muito sentido hoje, porque eu tenho filhos em diferentes idades e tudo que me preocupava, me angustiava com o filho mais velho, né? Nossa, mas será que estou fazendo certo? Será que eu deveria ser mais firme, mais rígida? Ou será que eu devo relevar mais? A gente fica, né? Uma vez eu ouvi assim, ó, que ser mãe, educar, é sempre andar numa corda bamba. Você pende um pouco, você fica, né, firme, rígida, aí você solta um pouco, acaba sendo mais branda, e eu acho que nunca vai ter assim o caminho certo, como você perguntou, mas é andar nessa corda bamba, né? Você vê que está pendendo muito, você está na permissividade, você volta, corrige, aí você vê que está ficando muito firme, você volta. Até porque os tempos mudaram, né? Então, a gente fala muito aqui na escola que a gente trabalha, a gente acredita nessa cultura de pensamento que desenvolve habilidades para esse século, para as demandas desse tempo atual. E é tudo muito incerto, né? Então, a gente não sabe muito bem o que esperar. Cada hora é uma novidade, cada hora é uma coisa. Comportamentos mudaram. As crianças de hoje não são como as crianças de antigamente. Então, a gente não é como os pais de antigamente. Voltando a falar sobre o tradicional, né? Então, os valores, os princípios tradicionais, mas não com o mesmo comportamento, com a mesma atitude de antigamente, porque não vai funcionar. Sim. E é muito isso. Ter a clareza do que a gente espera, no que a gente está investindo. É como se fosse uma ficha, a gente está postando lá na frente a gente vai colher os resultados a longo prazo. Mas a gente não pode perder a esperança. Então, todo dia eu tenho que depositar um pouquinho de esperança naquilo que eu acredito. Se para mim valor, respeito é um valor forte, todo dia, a gente conversa muito isso, né? Todo dia que eu vou dormir, eu me questiono, eu falo, eu fui um modelo de respeito hoje? Eu fui um modelo de respeito comigo mesma? Eu fui um modelo de respeito com os meus pares? Eu fui um modelo de respeito com a criança? A gente se dá uma nota, né? Então, se eu falo assim, sobre empatia, sobre cooperação, eu fui modelo disso? Eu não fui? Eu acho que esse é muito guia, né? A partir dessa pergunta é que a gente pensa qual é o limite, né? Como eu imponho o limite na criança. Sim. E se permitir errar também, né? Porque a gente fica frustrado também quando a gente erra. Mas se permitir, falar, olha, né, somos nós, vamos reavaliar como que eu posso fazer uma próxima vez. Nossa, hoje perdi a paciência, mas uma próxima vez, o que dá para ser feito, né? Para não chegar nesse ponto. Então, se permitir mesmo nesse processo. Eu vejo que você faz muito isso com as crianças aqui, eu acho muito incrível, né? Então a criança chega para conversar com você, você ouve super séria, a criança fala, né? E aí normalmente ela conta o que ela fez, né? Ai, fulano fez uma coisa, não gostei, eu chamei, até outro dia uma criança falou assim, eu falei que a professora era chata. E aí você disse assim, ai, você acha que essa atitude foi respeitosa com a professora? Não, né?
Ah, não, então o que você precisa fazer da próxima vez que você estiver nervosa, né? O que não saiu do jeito que você gostou. E ela mesma deu a solução. Ah, eu preciso me acalmar antes, eu preciso conversar, eu preciso escrever num papel, tá? E falar assim com as professoras, os colegas, é uma atitude que a gente tem de respeito? Não. Ah, então tá bom. Então eu sei que você vai ser capaz, a próxima vez fazer diferente, né? Então assim, como educadora, no ambiente de trabalho, independente se é professor ou se não é, na sua empresa, na organização onde você está, se alguém vem e faz uma coisa que você não gostou, né, você não põe de castigo. Se alguém vem e te oferece, se o seu marido vem e te oferece um café, você não faz uma birra se você não quer. Você diz, muito obrigada, agora eu não aceito, obrigada por ter se preocupado. Mas aí a gente vai oferecer a comida para a criança, a gente vai oferecer algo que a gente preparou e a criança fala não, e a gente fica brava. Como assim? Não, mas eu fiz, você tem que comer. Imagina se fosse seu marido, né? Se fosse o contrário. Não, eu fiz, agora você vai comer. Toma aqui e come. Então, se a gente pensar nessas relações, né, de respeito, de empatia, seria certo eu fazer isso com o chefe meu? Seria certo eu fazer isso com o cliente meu? Se não é certo, se minimamente não é razoável, é certo eu fazer com uma criança? Não, né? E a gente tem um exemplo que é muito legal, que até uma Vinha fala muito isso. Você brigou com o seu namorado, com o seu marido. Aí vem alguém e fala assim, não pode brigar, pode dar a mão e abraçar. Gente, você tá morrendo de raiva naquela hora. E aí vem alguém, não, tem que abraçar. Então, assim, o que a gente pode fazer, né? Entender, e a gente ensina muito aqui as crianças a fazerem isso. Eu preciso de um tempo agora. Agora eu não tô pronta para te responder. Preciso dar uma respirada, daqui a pouco a gente volta e retoma. Então isso é um aprendizado super importante, um autocontrole super importante. E nós como adultos também estamos nesse processo de aprender. Às vezes precisamos de um tempo. Não precisa ser imediato. A gente pode dar esse tempo, entendeu? Sim. Para você conseguir chegar no meio termo que você estava falando, da corda bamba. De você conseguir dosar. Eu costumava falar assim, que os nossos defeitos são nada mais do que nossas qualidades mal dosadas. E eu ainda penso isso. Se você tiver uma qualidade e dosar errado, ela acaba virando um defeito, sabe? Você mimar muito o seu filho por amor, né? O excesso de amor, acaba sendo uma qualidade sua mal dosada. Então, tudo tem que estar... Você tem que estar sempre com esse foco de estar buscando o equilíbrio. Ouvindo você falar, foi fantástica essa sua fala, mas eu também penso muito sobre da nossa disponibilidade, né? Muita disponibilidade, quando a gente atende a criança na hora, todas as vontades da criança a gente faz, a gente está o tempo inteiro disponível. Mas a gente se cobra porque, nossa, a internet, né? Tem que sentar, tem que ficar. A gente vê na internet coisas que são assim, a maternidade perfeita. E a vida real é totalmente diferente, né? Não dá pra ficar lá o tempo todo com a criança, dedicada, agora eu tenho que brincar. Tem o que a gente precisa fazer também. E as crianças precisam desse espaço, Sim. Precisam desse tempo. Até desse tempo tédio, de ócio, né? Desse tédio, de dizer, eu não estou disponível o tempo inteiro, porque isso volta para aquele que é o respeito comigo, né? Eu também preciso de um momento, eu também preciso ter um espaço, eu preciso ter uma vida, mas isso é uma construção. E a gente vai aprendendo semana conforme os desafios vão crescendo. Por isso que fazia todo sentido a gente fechar o último episódio da temporada, talvez não com dicas, né? Não com a resposta, com solução, mas com algo que a gente sente que acolhe, que abraça todo mundo que está aqui do outro lado ouvindo, de dizer, sim, estamos todos no mesmo barco, não é, Marina? Muito obrigada para vocês que nos acompanharam até aqui e nos vemos nas próximas temporadas, espero que em breve.